Boa tarde a todos. Estamos começando mais um Diálogos com o Presidente. Hoje nós estamos aqui com os professores e alunos da Faculdade Rio Branco. E antes de passar a palavra ao professor José Maria, eu gostaria de exibir para vocês o banner que contém as logomarcas dos nossos patrocinadores que tornam possível este projeto aqui na Fundação. Professor José Maria? Bom, boa tarde a todos. Eu cumprimento aí o presidente, todo o staff da Fundação, os meus queridos colegas e alunos das Faculdades Rio Branco. Deixo aqui o meu agradecimento enorme pelo staff da Fundação, que nos ajudou nessa empreitada. Um agradecimento ao presidente por conceder aqui essa conversa conosco. Brevemente, relato que a gente marcou esse encontro, ele teve que ser reagendado. Na primeira vez que ele foi marcado, o meu pai teria uma cirurgia e, coincidentemente, no reagendamento, a cirurgia do meu pai aconteceu hoje e ele está lutando para a sua recuperação. Uma cirurgia delicada, mas, se Deus quiser, ele vai conseguir se recuperar bem. Então, desde já, eu agradeço todas as mensagens de apoio aí que os meus alunos e professores, meus colegas, têm me mandado, né? Parece que esses dois eventos, importantes eventos, estavam predestinados para acontecer no mesmo dia. Então, eu agradeço a todas as mensagens e agradeço mais uma vez imensamente em nome da diretoria das Faculdades Rio Branco. Para nós é um gosto muito grande proporcionar esse evento para os nossos professores e alunos. Muito obrigado. A primeira pergunta será feita pelo André Silva. Vamos lá. Só me confirma aí, tá dando para me ver, me ouvir, tudo certo? Estou vendo. Tudo bem. Então, boa tarde, senhor presidente, boa tarde novamente a todos que estão aqui, né? Senhor presidente, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é a respeito de um tema aí que vem se tornando muito delicado nos últimos anos aí, principalmente no último ano aí com o resultado que saiu, né? Sobre o câmbio, né? A nossa moeda, o real, aí a gente sabe que foi uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo, diante aí, em comparação com as outras moedas aí, né? A gente sabe que o motivo disso, enfim, são vários, mas o principal deles a gente pode colocar sendo como a pandemia, que levou investimentos de investidores estrangeiros a levarem, né, os seus investimentos para países aí desenvolvidos, com um retorno de renda mais seguro, né? Mas, e agora, né, a gente está vendo aí o dólar que, infelizmente, não fica abaixo de R$5, é muito difícil a gente ver isso, chegou quase a casa dos R$6 nos últimos meses aí, né? Então, eu queria saber a respeito do senhor presidente, um dos responsáveis, inclusive, pela implementação aí do real no nosso país, que medidas poderiam ser tomadas aí para que a nossa moeda ela pudesse voltar a ter uma maior valorização, principalmente frente ao dólar, que é justamente o que eu acho que a maioria dos brasileiros gostariam, né? Vamos lá. Primeiro, precisa ver que nós estamos vivendo momentos difíceis, não só no Brasil, no mundo todo, por causa da pandemia e porque a economia capitalista tem ciclos. Depois de expansão, chega um momento que retrai um pouco e tal. Mas o que leva à perda de valor de uma moeda? É basicamente o desequilíbrio nas contas públicas, o governo, o orçamento público, né? Eu não acho que nós estejamos numa situação desesperadora. Quando houve o Plano Real, a inflação era 30%, 40%, 50%, 60%, 70% ao mês, ao ano. Enfim, era uma loucura. Então, era uma demonstração inequívoca que o governo havia perdido o controle das finanças públicas. Não é o caso atual. Não é tão difícil assim restringir um pouco. Qual é a dificuldade maior para você restringir? É que você afeta a população. Você tem que ter coragem de dizer ao país o que vai acontecer, aguentar firme, né, e tentar evitar o que normalmente ocorre. Ou seja, que os planos de austeridade signifiquem o povo pagar mais. Não tem como, o povo não aguenta ter mais. Então, você tem que... Não é fácil tirar dinheiro de rico. É sempre difícil. E é sempre um problema. Você tem que tirar mais do rico e dos pobres, né? A ideia de traduzir plano de austeridade como plano de apertar o cinto dos pobres, o pobre não aguenta, porque não tem como apertar o cinto, né? Então, você tem que explicar isso ao país, tem que ver. Eu acho que aqui existe espaço para que o Brasil volte a ter um papel mais importante no mundo e, sobretudo, nós baseamos nossa economia
mesmo que não se queira, em exportação de commodities, produtos que são de alimentação, matéria-prima e tal. Bom, o mundo hoje, o mundo globalizado, o mundo é industrializado, é urbanizado. É preciso que o Brasil tenha uma participação maior na produção industrial, na manufatura, em novas tecnologias. Quando você fala em nova tecnologia, precisa ter criatividade. E isso quem tem, geralmente, são os países mais desenvolvidos. Nós já estamos numa posição que nós podemos aspirar a ter maior capacidade de invenção. Isso implica em você jogar mais dinheiro na educação, prestar mais atenção em educação. Você não vai sair dessa situação em que nós estamos de um dia para o outro, leva tempo. Mas não é desesperador, como era no meu tempo, quando fui ministro do presidente Itamar, que a inflação era galopante. Aqui não é galopante, ela se mantém. Cresceu muito, cresceu quanto? Muito pouco em comparação com o que foi no passado. Portanto, não vem da incapacidade de controlar o gasto público, senão que vem da pouca capacidade do nosso setor mais dinâmico, urbano, industrial, em ser competitivo. E isso vem em função da falta de tecnologia e de criatividade tecnológica. Então, eu preciso de um diagnóstico adequado. Não é uma situação que se resolve do dia para a noite, ao contrário de uma hiperinflação, ou você resolve do dia para a noite ou não resolve. Agora, não. Precisa de políticas e continuidade dessas políticas, uma das quais é educacional e é de tecnologia, não só educacional tradicional, mas a capacidade de inventar, de criar novas técnicas e tal, porque se nós não formos capazes disso no mundo contemporâneo, nós vamos, não digo dançar, porque o Brasil já tem uma certa base, mas vamos ficar na rabeira. E nós temos que passar para aspirar, pelo menos, para uma posição de maior destaque, se não der para fazer no mundo, pelo menos na América Latina. É o que eu acho, eu penso. Você vai ver que eu estou fora do jogado, não sei. A próxima pergunta será feita pela Rita Augusta. Boa tarde, presidente Fernando Henrique. Eu quero cumprimentá-lo pela linda cor da sua blusa, tá? Eu cumprimento a minha mulher, então, que a escolha é dela. A minha blusa é exatamente da mesma cor. E é um privilégio enorme poder fazer uma pergunta ao senhor. E eu tive até dificuldade de escolher aqui entre a lista que eu fiz, mas eu vou fazer uma que eu quero realmente escutar a sua colocação, tá? A máquina estatal brasileira, mais notadamente entre os políticos de Brasília, vivia uma bolha totalmente afastada da realidade do resto do país. Como reduzir e adequar as remunerações diretas e indiretas dos políticos, assim como suas imunidades, e quais as reformas políticas que poderiam reduzir a corrupção entre partidos? Bom, aí tem dois pontos que são muito, muito importantes. Um diz respeito a como é que faz a população participar mais ativamente, dar-se conta do que está ocorrendo e mostrar que ela existe. Com a pandemia fica tudo mais difícil, mas quando terminar a pandemia, há desemprego além da pandemia e vai haver pressão. Tomara seja uma oportunidade para que se balance um pouco o coreto. Os políticos não despertam por si. É preciso que haja uma situação que nos leve a isso. A inflação foi o que me fez, a mim e muitos outros, atuar de uma maneira mais enérgica naquela ocasião. Agora, é preciso que a população comece a gritar pelo que necessita, emprego. Emprego é investimento, precisa ter um pouco mais de atenção ao que vai acontecer no que diz respeito à questão dos investimentos. Por outro lado, nós temos um tipo de sistema eleitoral que permitiu a fragmentação partidária de uma maneira assim, quase inconcebível. Então, é muito difícil que a população se identifique com um partido, porque acabam tão fragmentados e tão parecidos uns com os outros, você passa a escolher pessoas e, quando escolhe, em geral, nem tem muita noção do que está acontecendo. Então, eu acho que é preciso que haja também uma reforma nesse sentido partidário, de diminuir a quantidade de partidos, e, sobretudo, é preciso que os partidos estejam ligados a um projeto de nação, de país, de povo. Né? E sem haver isso, as pessoas não se sentem tocadas. Não é comigo, é com os outros. E quando é com os outros, a corrupção aumenta, porque os outros estão sem controle. E talvez o caminho de recuperar o controle seja via
crítica à corrupção, porque o povo não gosta da corrupção. Porque sabe que, no fundo, estão, em vez de fazer o que tem que fazer, estão roubando. Ou sentem, e acham, na verdade, que todo político rouba. Não é verdade, mas acham. Né? Bom, não é a responsabilidade do povo isso. Mas eu acho que é preciso que, a partir daí, se reconstruam as bases. E é preciso que, queiramos ou não, na situação de um país como o Brasil, que é massivo, tem muita gente, milhões de eleitores, precisa de liderança, precisa de pessoas que expressem os sentimentos. Sem haver liderança, não vai para adiante. Precisa de ideia. Não é só ideia, não. A ideia tem que ser em política. Ideia pura é na universidade. Quando você vai para a política, a ideia tem que incorporar em alguma pessoa, algum líder, né? E que expresse esse sentimento que eu estou tentando transmitir aqui. Se houver isso, muito bem. Se não houver, paciência. Chega um momento que as coisas ficam tão difíceis que a população atua, não aguenta mais. Bom, tomara que quanto antes, para mim, me parece melhor. E aconteça isso quando termina essa pandemia, que está todo mundo em casa. Quando sair de casa, vai ficar sem emprego? Não, vai querer emprego. Quem que vai conduzir isso aí? Quem que vai dizer alguma coisa que toque no bolso, na cabeça e no coração das pessoas? É disso que se trata. A próxima pergunta será feita pelo Vinícius Rodrigues. Querido Vinícius. Olá, boa tarde, presidente. Como vai o senhor? É um prazer aqui participar dessa reunião com o senhor. Sou professor das faculdades Rio Branco, também leciono em outras instituições de ensino superior aqui em São Paulo, GV e FAAP. O senhor falou, em resposta à pergunta do André, muito sobre questões de como o Brasil se insere internacionalmente. Eu, particularmente, tenho pesquisado essa questão, até faço parte de um grupo de pesquisa de uma ex-aluna sua, da FEFELESH, e contemporânea, quase contemporânea do senhor, a professora Lourdes Sola. Nós comparamos... Conheço bem. Nós comparamos as chamadas democracias emergentes de mercado, né? Até vamos ter uma série aí de conferências na próxima semana no âmbito do Congresso Mundial de Ciência Política da IPSA, né? Da qual ela foi já presidente. Eu sou o secretário do Grupo de Economia Política Internacional junto com o professor Lawrence Whitehead, da Universidade de Oxford. Eu conheço. E o que nós estudamos muito nesse grupo é justamente como que os estados emergentes, ou seja, Índia, África do Sul, Brasil, Indonésia, Turquia, que ficavam ali, né, nessa fronteira tênue entre a redemocratização, né, agora muito se fala em backsliding, né, como que esses países podem ter uma presença mais ativa no mundo. E o senhor, enquanto presidente, desenvolveu para a América do Sul, foi o responsável por convocar aquela famosa reunião do ano 2000 de líderes da América do Sul pela primeira vez, e ali lançou a IRSA, né, a Iniciativa de Integração da América do Sul. O senhor também sempre foi muito favorável às iniciativas de integração, né? Como o senhor bem disse certa vez, o Mercosul para nós seria um destino, enquanto a ALCA, né, a Área de Livre Comércio das Américas, seria uma opção. Em primeiro lugar, como que o senhor vê hoje a relação do Brasil com o seu entorno regional? E segundo, quanto à infraestrutura, até que ponto e quais os caminhos, melhor dizendo, não até que ponto, mas quais seriam os caminhos para que o Brasil melhore nessa área, inclusive em relação aos seus vizinhos? A IRSA, aí, pelo jeito, está paralisada desde o fim da Unasul, né? Desde que ela foi denunciada aí pelos governos mais à direita na nossa região. Se possível, eu gostaria que o senhor comentasse esses dois pontos. Muito obrigado. Infelizmente, os governos não têm muita noção da nossa região, né? Eu, por razões pessoais, fui obrigado a sair do Brasil, fui para o Chile. Eu aprendi a falar espanhol na França, porque os meus colegas na França, que eram latino-americanos, falavam espanhol, né? E falavam aquele francês de espanhol, que é difícil, né, de entender. Então, eu aprendi um pouco lá, mas eu fui para o Chile, fui quase que obrigado, fui exilado no Chile, e lá descobri a América Latina. Na minha geração, cada geração tem as suas experiências. Na minha geração foi o governo autoritário daqui, expulsava muita gente, e nós lá tínhamos contato uns com os outros, e com os outros colegas da América Latina. Então, a América Latina passou a ser, eu escrevi livros sobre a América Latina, fiquei até conhecido em vários países da América Latina, em função dos trabalhos que fazia e tal. Bom, depois, só que mais tarde, que eu fui já tinha estado na Europa antes, para a Europa. Mas essa questão sentir-se cômodo na região é importante. E o Brasil sempre teve a pretensão de ser um país diferente, porque falava português, era o único da região aqui.
e tinha um certo crescimento. Mas a Argentina, o México, agora o próprio Chile, também tem crescimento, a Colômbia tem crescimento, vários países têm. Então, é preciso quebrar a nossa inicial arrogância, agora não é arrogância, é desconhecimento, né? Bom, infelizmente, os governos os últimos governos foram governos de pessoas que não tinham, enfim, uma experiência maior da existência, da importância de considerar a América Latina, né? Eu não conheço o presidente atual do Brasil, mas tem pessoas que não conhecem praticamente nada dessa região, né? E quando você não conhece nada, você pode sentir o que você quiser, pode sentir até superior, que não adianta nada. Tem que conhecer, tem que se integrar e tal. Então, eu acho que o Brasil deve fazer um esforço grande de se integrar. Nós criamos aqui o Ministério de Infraestrutura, isso é importante, né? Por quê? Porque os caminhos de integração passam por você ter a capacidade de comerciar e de não se deslocar. Não pode depender só do avião, porque sai cara a exportação, e mesmo pessoalmente, para você andar de avião. É complicado, porque o Brasil é muito grande, tem muita fronteira, mas houve algum progresso. No meu tempo, havia muito esforço em integração dos mercados e tal. Estava na moda, se eu posso dizer assim, fazer uma integração da América Latina, o Mercosul, né? Bom, que foi importante e continua sendo importante, mas, de alguma maneira, amorteceu na nossa consciência a necessidade de valorizarmos o fato de nós estarmos na América do Sul, na América Latina, mas especialmente na América do Sul. E que hoje você não pode pensar, a economia é globalizada, você não pode pensar só nessa região, tem que pensar no mundo, né? E não é só pensar, você tem que ter presença de produtos, de pessoas, de ideias brasileiras no mundo, né? E o que não é uma coisa tão simples assim. Hoje o mundo é polarizado pela China, por um lado, e pelos Estados Unidos. A China, por exemplo, né? A China compra muito. Por que a agricultura brasileira vai razoavelmente bem? Porque a China compra, não é só por isso. Porque nós aprendemos a produzir também. Mas nós temos mercado. A nossa indústria ficou mais acanhada, né? Alguns setores avançaram, mas, em geral, ficou muito concentrada no mercado doméstico, que é grande. Mas é uma ilusão. Os Estados Unidos têm um mercado doméstico enorme, não obstante, é um grande país na economia mundial. Você hoje não é grande se você não for integrado, né? Então, o Brasil precisa de uma visão mais aberta de integração. Essa integração não pode ser só com a Europa, que é mais tradicional e mais colonial, digamos assim, mas tem que ser a partir da América Latina e integrar com os países do mundo. E tem que ver onde é que nós temos os interesses, quem tem interesse pela produção brasileira, e tentar cultivar esse interesse. E é isso, o Brasil tem feito, com a China especialmente, e não só com a China, mas a África, por exemplo, nós temos uma atitude equivocada com a África. O Brasil tem muitas raízes com a África, por que não explorar mais isso? Por que não ter mais contato com a África, né? Eu conheço, não muito, mas conheço razoavelmente a África, e sei que os brasileiros os produtos brasileiros são bem vistos na África. Por que não usar isso? Por que não ter um sentimento de maior participação? Isso tem a ver com o que eu disse anteriormente. Sem liderança, é difícil fazer isso, né? Sem uma liderança que entenda a situação global, o Brasil fica grande. Você pode ficar olhando só para dentro, nós podemos crescer também. Tem muitos países que cresceram olhando para dentro, tal. Mas chega um momento que não dá. E com o mundo de hoje é muito mais integrado que foi no passado, é melhor você ter participação nessa integração. Então, eu acho que, de novo, nossa retomada de uma posição mais confortável depende de nós sermos capazes de entender essa ligação. Nós temos uma vantagem, que no começo não era assim, mas agora é. Qual é? Não há risco de guerra, né? Isso faz uma diferença muito grande, né? Eu me lembro, na Segunda Guerra Mundial, eu era menino, naturalmente, terminou em 1940 e tantos, 50 e pouco. Bom, eu era jovem, mas eu me lembro, porque meu pai era militar, era general, não sei o que, então eu tinha alguma informação deformada por essa visão, mas a guerra foi um impacto muito grande, né? Bom, hoje não tem guerra, é uma coisa mais aberta, depende de ação, de você ter uma capacidade do outro
perceber que você existe, que você pode ser útil e trabalhar junto. E sem preconceito, para todos os lados. Então, eu acho que nessa reposição do Brasil, que mais cedo ou mais tarde, com essa massa urbana e popular tão grande que nós temos, você tem que se expandir. O comércio tem que se expandir e tudo mais. É preciso que os nossos líderes entendam que nós precisamos do mundo, não é só o mundo que precisa de nós precisamos do mundo também. Falei aqui de tecnologia, que era uma deficiência nossa. Quem produz tecnologia, o Brasil tem que estar junto. Quem nos Estados Unidos produz, a Alemanha produz, a França produz, a Inglaterra produz, a China produz. Temos que estar ali, né? E temos condições, eu acho, para isso. A geração atual de vocês é uma geração que se beneficia do fato de haver mais contato entre os povos, entre os pensamentos. Tem programas de integração de escolas, de universidades, não sei o quê. Quanto mais gente fizer esses programas, eu acho que é melhor. Eu acho que é bom. Não é para copiar o que se vê lá fora, é para ser desafiado pelo que se vê lá fora e tentar fazer aqui tão bem ou melhor, né? Eu sempre achei que nós temos uma matriz cultural que é boa, que permite que você absorva. E poucos países, não são todos os países do mundo que têm essa mesma capacidade, pelo tamanho de população, pela dimensão do país, pela sua capacidade já instalada. Nós temos. Então, temos que aproveitar e ampliar nosso relacionamento com os nossos vizinhos, aumentar isso. Começa para viajar, ir lá, saber. E tem que saber língua. O mundo atual não tem jeito. Como é que você se comunica? Não é condição sine qua, eu sei. Tem quem traduza e tal, mas é bom saber língua. E saber pelo menos espanhol e inglês, que com essas duas línguas você se vira no nosso mundo. Eu digo no nosso, porque se você for para a Polônia, ou para a Rússia, ou para a China é mais ou menos, que você só fala com ninguém, é difícil saber chinês. Mas você fala inglês e alguns lá falam também. Eu acho que nós temos essa vantagem, que a juventude é mais versada em outros idiomas, espero eu, do que era no meu tempo. No meu tempo, só as classes altas tinham algum conhecimento de idioma. Agora não, agora tem muitos cursinhos que se abrem aqui e tal. Isso é importante, quer dizer, eu acho que a formação educacional, eu mencionei como uma das nossas necessidades, ou seja, melhorar a qualidade e a quantidade de ensino, inclui isso, inclui o conhecimento de idiomas para poder se comunicar. Porque ninguém vai para frente isolado, você só vai para frente comparando, sabendo, vendo, entendendo, tentando tirar proveito ou sendo aproveitado, não importa. Enfim, é isso que eu acho, que nós temos que possibilidades, temos que aproveitar as nossas possibilidades ao máximo nessa área. Agora é a vez do Gabriel. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. A minha pergunta ela vai muito no sentido da pergunta do professor Vinícius também, que no governo do senhor, o senhor viu de perto a questão dos atentados de 11 de setembro, viu qual foi o drama e a criação do início do século sobre a guerra do terror, e isso me faz questionar e me dá muita dúvida a respeito do funcionamento do TIR, né, do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é uma tentativa, é uma previsibilidade de funcionar como OTAN, uma tentativa, né? Mas nós vimos que em 82, as Falklands, os Estados Unidos não reagiu positivamente ao nosso favor, ao favor da América, foi ao favor do Reino Unido, e não demonstra interesse em afinidade com o bloco, né? Como os franceses diriam, plus ça change, plus ça reste le même. Quanto mais muda, mais fica o mesmo. Ao passar das décadas, nós temos os Estados Unidos extremamente interessado em aproveito geopolítico aqui na América Latina, mas pouco interesse em entendimento do bloco continental americano. Não sei se eles entendem a América Latina como parte do continente americano. E a gente vê Brasil e Mercosul com o Acordo de Livre Comércio, com a União Europeia, você vê China se aproximando da África, China se aproximando do Brasil violentamente, e a minha dúvida é em que medida, para além do entendimento clichê das negociações, os Estados Unidos entende o bloco continental, o Mercosul, e até a OEA, de certa forma. Olha, para começar, é o seguinte, os grandes países, não só os Estados Unidos, mas também na Europa, e também a China, e também nós, na medida que crescemos, não olham para os outros com
Não vamos dar a mão a ninguém. No mundo internacional, essa ideia não existe, né? E, embora você expresse, a diplomacia vai saber disfarçar, tem interesses, né? E os Estados Unidos têm interesse posto no Brasil, tem mercado lá, mercado cá, a maior parte é lá, não é cá e tal. Bom, eu não acho que o Brasil deva ficar na expectativa de que haja alguém lhe dê a mão. Nós temos que, por nossa conta, avançar e temos que dar a mão também com a mesma visão que todos os países têm. Tem solidariedade, existe, com relação a certos valores, democracia, o estilo, mas o que interessa mesmo é qual é a oportunidade de mercado que você abre ou que você se beneficia dela no outro país, né? Isso depende mais de nós do que deles, porque todos eles são... Eu morei nos Estados Unidos, morei na França, morei na Inglaterra, morei no Chile, conheço razoavelmente o mundo ocidental. É tudo a mesma coisa. Assim como nós aqui não temos muita noção concreta do que como é que eles não têm a menor noção de como nós somos, nem têm interesse real. Tem um ou outro, um segmento ou outro na área educacional, tem alguém que sabe e tal, mas e na área comercial também tem, né? Mas, em geral, na média, a população não está nem aí. Cada um está por si e Deus por ninguém. Essa que é a verdade, né? E você tem que criar qual é o seu vetor de crescimento, de interesse e tal. Interesse significa o que nós precisamos? Precisamos de tecnologia e precisamos de mercado, né? E mandamos gente. Para onde é que nós mandamos gente? Para aprender tecnologia, aprender isso. Cultura em geral, não só tecnologia. Mandamos para a Europa, basicamente para os Estados Unidos e para a Europa, Portugal, França, Inglaterra, um pouco Alemanha e por aí, por causa dos idiomas, né? Por aí fica. E alguns são por questões ideológicas, vão até a Rússia, sei lá o quê, e não mais. Bom, isso é assim no mundo todo. No fundo, depende de nós, mais do que deles, né? Isso nós temos que olhar como é que nós podemos crescer, desenvolver, criar uma situação positiva. Quando a situação é positiva, o capital vem. Veio aqui em vários momentos, está indo embora, alguns agora. Mas aqui o país tem mercado grande, não dá para jogar fora. A indústria automobilística brasileira, por exemplo, que é internacional, é grande, né? E de avião também, por aí vai, né? Então, eu acho que nós não devemos esperar tanto de que os grandes venham nos ajudar e pensar que o povo é que tem que se fazer. E que nós mesmos que tomar conta do que é o nosso interesse ter rumo, né? Você pode estar errado, pode estar certo, mas tem que sentir que tem caminho. Cada vez que você entra em crise no Brasil, o que é? É a sensação de que nós perdemos o caminho. Nós estamos perdendo tempo, tentando fazer coisas, não sabemos o quê. Qual é o sentido de por quê estamos aqui ou ali. Aliás, a fulano, por quê? Qual é a razão? Essa razão, pode ser institucional, democracia, mas não basta. Tem que ter também alguma coisa mais concreta, que melhore a vida dos dois lados, né? Acho que é isso. Pode ser que eu seja egoísta ao olhar o mundo dessa maneira, mas eles nos olham com o mesmo olhar. A próxima pergunta será feita pelo Kaique Assis. Olá, excelentíssimo presidente Fernando Henrique, está me ouvindo? Estou ouvindo. Perfeito. Além de presidente, o senhor também já foi ministro das Relações Exteriores, confirma? Gostaria de saber o que o senhor acha da participação dos governadores e também dos municípios no exterior, que a gente vê que começou principalmente no governo do senhor, né, Fernando Henrique, e que está cada vez mais se aquecendo, né? Está tendo novos desdobramentos, principalmente nos últimos anos, né, que a gente tem um conflito de interesses, né, entre o governo central e os governos dos governadores, principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, de procura de insumos hospitalares, vacina. Gostaria de saber do senhor, se o senhor acha que essa atitude, né, dos governadores é uma coisa que veio para ficar, que vai aumentar, ou que isso pode chegar a um limite e, enfim, eu queria saber qual é a opinião do senhor. Vamos lá. O Brasil é uma federação, né? Nem todos os países do mundo se organizam como federação. Aqui são Estados Unidos do Brasil. Bom, e tem os Estados Unidos da América do Norte, que é o nosso modelo, no fundo,
organização institucional. Países que são federações, nos países onde há federação, em geral, os estados têm uma certa importância. E no caso, quando são muito grandes, como é o caso do Brasil ou dos Estados Unidos, você tem os municípios também que têm importância. Eu acho que é normal que isso ocorra. Eu não vejo, não tenho essa preocupação de que porque o governador vai lá. Não, todo governador tem a obrigação, eu acho, de atender o interesse do seu estado. E se for do interesse do estado, e se ajudar a ampliar o contato, seja de investimento, seja de exportação, o governador fazer um acordo, eu não vejo que isso seja um fim do mundo, pelo contrário, né? Eu acho que seria normal. No caso do Brasil, há muito tempo que era assim, né? Eu acho que não vejo que o presidente tenha nem poder para impedir uma relação mais direta. Claro que você tem algumas regras que são nacionais, então também os estados têm que submeter a essas regras nacionais. Mas eu acho que é uma coisa normal que as pessoas se organizem para obter mais vantagens para as suas regiões e tal. Se tiver na Amazônia, por exemplo, os governadores do Pará, do Amazonas, do Acre, são governadores que têm necessariamente contato com a Venezuela, né? Têm contatos muitas vezes com o Peru, têm contatos com países, com os Estados Unidos, né? Tem alguns, tem com a Europa, menos. Aqui no Sul tem mais contato com a Europa, por causa das imigrações, e por mil razões mais, né? Eu acho isso positivo. Eu não tenho uma visão fechada das questões internacionais. Eu acho que eu acho que o mais importante no campo internacional é preservar a paz, que não havendo guerra, mesmo que você tenha que o governo seja de um lado qualquer e o nosso seja de outro lado, não deve impedir relações comerciais. Acho que deve ser uma coisa separada da outra. E quanto mais nós nos relacionarmos, melhor é. Além do mais, queiramos ou não, a globalização é isso. É a integração de economias, independentemente da posição geográfica do país. É claro que é mais fácil você se integrar com os seus vizinhos. Por que tanto falei do Mercosul? Porque é mais natural que o Brasil tem o Uruguai, a Argentina, o Chile, o Paraguai, aqui mais próximo, ou mesmo Bolívia e tal. Bom, isso quer dizer que você vai fazer uma campanha contra o México? Não, pelo contrário. O país é o mais importante depois do Brasil, que talvez seja o mais industrializado da nossa região. Nós precisamos ter relações com o México também. E os Estados Unidos têm preponderância nessa área, né? Preponderância, digamos, econômica, tem muito. Os europeus também. Aqui no Brasil tem muito investimento europeu. Eu não sou contrário a isso. E se houver investimento chinês ou japonês, melhor ainda, que venham, né? Desde que respeita a regra local, que se institui como lei. Enfim, eu sou favorável a maior interconexão. Eu acho que quando você transforma o interesse nacional em barreira para a convivência internacional, é negativo. Eu acho que quanto mais houver convivência internacional, seja cultural, seja econômica, melhor. Pelo menos para ver que é por deformação que eu vivi a vida inteira andando para lá e para cá. Pode ser, quem é que sabe. Mas eu acho que é bom. Agora quem pergunta é o Renato Bastos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Presidente, o senhor tocou diversas vezes aqui já no tema da necessidade de um projeto nacional. E, por isso, a minha pergunta quer dialogar com essa questão em relação ao ator importante, que é o ator da burguesia nacional, um tema bastante polêmico na sociologia. Diante disso, eu gostaria, se possível, que o senhor situasse a obra Empresariado Industrial e Desenvolvimento Econômico na trajetória teórica do senhor. Obrigado. Vamos lá. Eu parti disso que você mencionou aí, do fato de que você tem aqui, tem industriais e tal, e havia interesse estrangeiro que se colocavam aqui também. Bom, depois eu descobri na pesquisa, está no livro de uma maneira canhesta, mas está, que o chamada burguesia nacional, de nacional no sentido anterior, tinha pouco, porque ela era burguesia, ela tinha interesses econômicos, e ela tinha capitais, que às vezes não eram daqui, se juntavam aos daqui, e alguns exportavam e tal e coisa.
O que eu acabei de dizer é que eu não sou contrário a esse processo de integração, né? Desde que você tenha uma capacidade de saber qual é o seu interesse do seu povo. O governo tem que expressar esse interesse e o povo também tem que expressar esse interesse, né? Na medida em que você for capaz de expressar esse interesse e houver a possibilidade de fazer coincidir a interconexão econômica com um interesse nacional, é melhor, né? Quando você não tem a capacidade própria do país, uma autonomia cultural suficiente para motivar as pessoas, você ter arraigo, enraizamento no seu país, é claro que você pode ter crescimento, mas é uma desnacionalização. Pode ser que eu esteja vivendo de uma maneira antiga, mas eu acho que é bom que haja uma certa enraizamento nacional também, né? Acho que isso não é responsabilidade dos empresários, é responsabilidade do governo e do povo. Dizer, olha, vai dentro de determinados limites, né? Qual é o limite? É o bem-estar coletivo. Existe isso? Então, existe. Como é que se expressa isso? Pelo voto que elege A, B, C, D, não sei o quê, e você pela liberdade de ação. A liberdade de ação inclui essa possibilidade de associação, né? Agora, tem que tomar sempre cuidado para evitar que haja dominação na associação. Quando há dominação, é melhor manter o espírito nacional, né? Mas, em muitos casos, você não tem... A produção se dá sem olhar muito para a origem nacional. É da lógica do capital, não é da lógica da política. A lógica da política é outra. Você tem que conciliar esse interesse, e, no meu modo de ver, a lógica da política, em certos momentos, prevalece sobre a lógica do interesse, né? Deve prevalecer sobre a lógica do interesse. O interesse da coletividade, tal qual ele se expressa por uma política definida. Porque tem que haver uma certa política definida. Isso assim, você vai para os Estados Unidos, eles têm esse sentimento assim, espontaneamente, né? Ou para a França, ou a Inglaterra, tem esse sentimento. Só que, no passado, esse sentimento era também dominação dos outros, exploração imperialista, não sei o quê. Bom, na medida em que isso diminui, pelo menos a circunstância internacional não permite a afirmação desse tipo de valores, isso não quer dizer que esses valores sumam. O país tem seus interesses predominantes e tal, e você tem que olhar também para esses interesses. E você tem que fazer com que o investimento, mesmo sendo estrangeiro, ele seja guiado pelos interesses da maioria do povo brasileiro, né? E é bom que eu acho que é bom que haja competição, porque você é a única maneira de reduzir o custo das coisas é competindo. Se não tem competição, tudo que é monopólio é perigoso. O monopólio estatal é diferente. Talvez, em certas circunstâncias. Eu fui muito favorável ao monopólio do petróleo em uma certa época. Hoje, tudo bem, o Brasil já tem capacidade, pode vir aqui investir também, que não vai abalar a Petrobras e tal. Claro que você tem que ter um core, uma base que seja nacional, é melhor ter essa base, né? Mas os países todos têm um pouco esse sentimento, né? Eu vivi no Chile, que é um país pequeno, mas tem muito sentimento que é importante para o Chile, o cobre, não sei o quê e tal. Quer dizer que eles estão botando para fora o capital estrangeiro? Não, mas quer dizer que o capital não é o que comanda, o comando é do interesse do povo de uma nação, né? Porque por isso tem a vida política, partidária, não sei o quê. Então, essa é a minha visão e é como eu tento atuar, né? Não é com discriminação contra aquilo que não é nacional, mas é com cuidado, não vem aqui para nos sufocar o que é nosso, porque aí não dá, tem limite, o Estado existe, a regra existe, a regra respeita ao interesse do povo brasileiro, né? Então, como é que você concilia? É sempre difícil, vai sempre haver contradição, a choque. A vida política vive disso, de choque. Se não houver choque, não tem política. Mas o choque não quer dizer que você não tem uma linha. Você tenta ir para uma certa linha, o outro vai tentar para outra. No caso nosso aqui no Brasil, eu acho que deve predominar o interesse do povo brasileiro expresso por um conjunto de valores, entre os quais o da existência de uma burguesia daqui, mas não precisa dar exclusividade a ela, porque ela é burguesia em primeiro lugar. Depois ela é daqui. Então, tem que tomar cuidado para não pensar que porque é daqui vai ser melhor. Não, depende. O melhor é ter competição. Obrigado. Agora quem pergunta é o José Maria. José Maria?
Aqui, presidente. Vamos lá. Temos tempo para 2 perguntinhas, porque senão eu dou a minha vez para a aluna Lilian Chaves, que é a próxima. Temos sim, José, pode perguntar. Tá, legal. Bom, presidente, o seguinte, eu estava lendo aqui esse livro, A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, o que aconteceu com o bem comum, né? E eu tive uma ideia a partir da leitura do início do livro, né? O presidente já citou o processo de globalização, esse processo atualmente tem dividido aí o mundo entre vencedores e perdedores, né? Isso acaba contribuindo para a polarização que, por sua vez, deteriora a democracia. Então, a minha pergunta é que, para além do surgimento de alguns líderes que a gente pode chamar de antidemocráticos, né, esse parece ser uma situação ou um processo estrutural. Então, como que a gente lida com isso do ponto de vista da sociedade, do coletivo, né? Essa estruturação da polarização e também de movimentos antidemocráticos. Obrigado, de antemão. Eu não li esse livro, A Tirania do Mérito, eu tenho aqui para ler até recentemente, está traduzido, nem sei. Mas, enfim, portanto, eu vou falar um pouco às cegas. Eu acho que, se você deixar tudo por conta do mercado, é complicado, né? Dá uma tirania do mérito e tal, do suposto mérito. Tem gente que não tem acesso ao tal do mercado. Como é que faz? Você vai matar? Não vai. Então, o que tem? O poder, a política, as instituições têm que tomar cuidado. Não? É claro que você tem que exista mérito, tem que haver esforço próprio e capacidade de produção, então não vai haver nada de positivo. Mas não basta. Tem gente que não consegue. Não consegue porque não é porque não queira. Ele nasceu numa família que não situa, não permite que você vá pela luta pelo mérito. Isso é bonito de falar, mas é difícil de fazer. Então, você tem que ter... O Estado não pode submeter, a meu ver, a uma visão da meritocracia. Alguns têm mérito, mas e daí? E os que não têm? Mesmo que não tenham, são pessoas, são cidadãos. Você tem que ter alguém que olhe por eles, né? E você vai dizer, bom, isso é uma visão protecionista. Não sei, pode até ser. Mas quando você tem muita pobreza, vai fazer o quê? Vai esperar que a pobreza resolva por si só suas aflições? Não tem jeito. Às vezes tem situações que tem jeito, mas tem situações que não tem. Não adianta só trabalhar. Você quer ter alguém que dê a mão. No caso de não ter uma mão humana próxima, o governo tem que dar a mão, tem que fazer, né? Eu acho, enfim, que eu sou antiquado, mas eu não vejo que o mercado seja o senhor da vida de todos nós, né? O mercado é importante, eu sei disso, eu acabei de falar em defesa da existência de capacidade mercantil, produtiva e tudo mais. Isso é muito importante, mas não é suficiente, né? Mesmo nos países avançados, mesmo na Europa, nos Estados Unidos, para não falar dos países socialistas, onde o governo tem mais presença, tem presença de governo. Você pensa que não tem, mas tem, né? Uma vez eu era professor em Berkeley, nos Estados Unidos, e fui parar meu carro na cidade de perto, São Francisco. E aí veio uma pessoa indignada, porque eu tinha parado o carro no lugar errado. Eu vou chamar a polícia para prendê-lo, porque eu queria assistir uma conferência, eu estava atrasado, não prestei atenção que era um lugar proibido. Ela apelou a quem? Ao governo, vou chamar a polícia para poder me prender, porque não... Enfim, e nos Estados Unidos, né? Você pensa que tudo vai porque as pessoas funcionam? Não, você tem a autoridade, tem a lei, tem a ordem, né? Como é que você faz isso dentro de uma regra democrática? Mas é preciso entender que é responsabilidade do governo tomar conta, olhar para os que não têm acesso, não podem. Eu acho que essa visão só de meritocracia é muito bom para quem nasceu rico. Mas e quem não nasceu rico? Precisa de, além da meritocracia, um certo empurrão, às vezes. Não vejo mal nenhum. Agora quem pergunta é a Lilian Chaves e depois nós podemos passar para a Rita perguntar também. Vamos lá. Boa tarde a todos, aos meus colegas, presidente, um enorme prazer esse evento e essa oportunidade. Agradeço também de antemão em nome dos alunos de Direito da Faculdade de Rio Branco. Eu poderia ficar a tarde inteira aqui perguntando, né? Mas vamos lá. Tem a pena de mim. Não temos, o senhor tem muito e nós precisamos.
sobre essas questões todas últimas vividas socialmente, que, ao meu ver, é uma representação, né, momento político e social, uma representação de um desejo das pessoas de que algo mudasse, e, enfim, acabou a pandemia aí trazendo uma complicação, de fato, muito grande sobre embates sobre a vida, embates sobre direito de exigir a vida e todas essas coisas. 2 pontos principais eu gostaria de ouvir do presidente. Como é e o que a gente vai fazer nesse pós-pandemia? Quais são os remédios iniciais para a retomada, inclusive, da humanização, né? O senhor está falando aí, a última fala do senhor foi muito... Aliás, professor Zé Maria, minha pergunta veio muito no sentido do que ele já havia perguntado, mas o senhor falou, posso ser um pouco antiquado. De fato, o que a gente percebe agora é que a humanização das coisas, de todos os órgãos, tem se tornado antiquado, né? Então, eu queria saber quais os remédios iniciais para essa retomada pós-pandemia. E uma coisa que eu não posso deixar de perguntar é, temos terceira via? Se temos, onde ela está? Vamos lá. Bom, como é o que pode acontecer com a retomada? Eu mencionei aqui já o que eu acho que é importante. Primeiro, as pessoas estão hoje retraídas, por razões óbvias. Segundo, quando voltar, pode ser que volte com raiva, né? Bom, tomara que volte com algum sentimento mesmo, porque eu vou não imaginar que os governos, os políticos vão prestar atenção se não houver movimentação, não vão prestar, né? Só presta quando você tem alguma ação. Aí ele toma uma reação, senão fica aquele círculo fechado. Eu acho que isso pode acontecer, é bom que aconteça, mas precisa ter caminho. Não adianta você querer só, tem que ter caminho, tem que construir um caminho, né? Bom, o que vai ser feito? Qual é a política, para dizer de uma maneira mais banal, né? Qual é a política que vai ser implementada? De que maneira você vai poder? A primeira necessidade vai ser renda e trabalho. Trabalho para ter renda, né? Porque quando você não tem renda, você vai sobreviver. E, se for necessário, vai até pelos meios não legais, né? O melhor é que você tenha renda, né? E só tem renda, porque não tem posse, é trabalho. E tem que haver, então, muita preocupação, eu acho, com a volta da oferta de trabalho. O trabalho está crescentemente ligado à educação. Tem que haver oferta de educação para poder a pessoa se capacitar para o desempenho de algumas funções. Mas é preciso que haja também função para desempenhar. Então, precisa também investimento, né? Então, acho que o governo tem que estar atento a essas coisas que são elementares, mas que são fundamentais, porque as pessoas sentem necessidade disso, né? E vai ter que ser expressar. No nosso caso, você sempre tem a expressão pelo voto, você vai escolher. Daqui a pouco vamos ter que escolher quem vai ser presidente, não sei o quê, governador. Bom, isso acontece de tempos em tempos. É quando a população se abre mais. Eu acho que é preciso que haja pessoas capazes de dizer o que vão fazer e ter o que fazer, né? Para você ter legitimidade do que você está fazendo, né? Eu sempre procurei, pelo menos procurei, dizer o que eu ia fazer. Você votou sabendo que vai acontecer tal e tal coisa, né? Nós, nesse momento, estamos numa espécie de poeira que, além de termos medo, nós não vemos nada o que vai acontecer com o Brasil. Qual é a política que vai ser implementada? O que só agrava a situação. Eu sei que é muito difícil. Todo mundo que exercer o poder sabe que não faz o que quer, o que pode, e olhe lá, né? Bom, mas eu acho que uma das coisas que é importante é você falar. A palavra tem peso, não é? As pessoas se comprometem com o que falam. Queira ou não queira, porque alguns acreditam, e quando acreditam, querem, vão cobrar, desperta. Então é preciso que haja, nesse momento nós estamos sentindo, eu pelo menos sinto falta de alguém que diga com mais franqueza qual é seu lado, o que está aqui, o que vai fazer, como é que está encarando a crise, a saída, qual tem saída, qual é, né? Mesmo que aquilo não te beneficie diretamente, você sente que o conjunto vai indo. Essa noção de que você pertence a um conjunto é importante, você se sentir parte de alguma coisa, né? Isso é a palavra que dá o sentimento de que você faz parte de um processo, né? Quando você vai votar, mesmo o presidente atual foi votar e acreditaram nele. Eu não votei nele, mas muita gente votou nele, acreditou nele. Quer dizer, ele tem que dizer mais. Eu acho que
se há alguma crítica não pessoal que se pode fazer, é o encolhimento da palavra. Falta caminho. Qual é o caminho? O que nós vamos fazer? Explicar. Tem que falar com o povo. Se você não fala, não tem como explicar nada, né? Eu, quando era presidente, de manhã cedo, eu falava na rádio. Por que de manhã cedo? Porque ninguém nem sabe o que você está falando, só quem está te ouvindo. E você fala com uma liberdade, e tinha programa de auditório no Brasil todo, e como tem horários diferentes, você pode falar cedo, já tem gente falando, e aquilo é bom porque você se informa também ao falar com o locutor, sei lá com quem, é animador de auditório, ele te informa qual é o sentimento que está predominando, se está predominando, não está predominando. Bom, isso é importante, porque dá às pessoas que estão ouvindo, ouvir o presidente falar é importante. E não é falar um discurso. Discurso não sei, não, ninguém lê, ou se ouve é palavra bonita. É falar como ele é, se expor um pouco para poder também sentir o país. Eu acho que é necessário, é importante. Não é só a questão que eu mencionei, tem que dar trabalho, mas além de trabalho tem que dar rumo. Você sentir que você participa de um coletivo. E isso é o que eu acho que está... Não vou fazer... Velho não faz milagre mais. O que fez já era, acabou, né? Tem que ser nova geração. Presidente, a próxima pergunta será feita pelo José Antônio. José Antônio. Olá, presidente. Vamos lá. Tudo bem? Sou José Antônio, sou professor de Relações Internacionais na Rio Branco, é um prazer estar aqui no evento. A minha pergunta é sobre um tema importante, eu acho, nas relações políticas do Brasil, que é a relação entre civis e militares. Um tema que avançou muito, né, na sua gestão, com a criação do Ministério da Defesa. E na literatura, né, é um tema que tem aparecido cada vez mais nos últimos anos, né? O que a gente viu desde 2018, mais ou menos, para cá, é um grupo de oficiais generais, né, General Heleno, General Mourão, General Vilas Boas, Santos Cruz, alguns da ativa, outros já na reserva, mas participando ativamente da política, né? Dando palpite sobre julgamentos no Supremo Tribunal Federal, alguns participando da feitura de propostas para o atual presidente da República. E cada vez mais parece que a participação desse grupo de generais na política, ela enseja para 2022, né, um tema que até o senhor já falou sobre isso, Sérgio Fausto, recentemente, para o Valor, falou sobre o retrocesso democrático, né, que o professor Vinícius mencionou. Cada vez mais a participação desse grupo parece que vai ensejar em 2022 uma participação ativa, ou a gente não sabe como, dos generais que estão no comando das Forças Armadas. Essa questão, pergunta de $1 milhão, né? Quando o atual governo tentar um rompimento do processo democrático, o que os oficiais generais vão fazer? Queria saber se esse é um tema que preocupa o senhor e se o senhor teria como fazer um palpite a respeito do que os oficiais generais vão fazer nesse cenário. Vamos falar, vamos tentar, vamos palpitar sobre o assunto, né? Eu disse a você que meu pai era general, meu avô era marechal. E tenho muitos na minha família que conseguiram a carreira militar. Eu não tenho, por consequência, preconceito antimilitar. Mas eu acredito que tem que haver predominância civil nas questões, né? O fato que você hoje tenha muitos militares no governo é complicado, porque são da ativa, muitos deles, né? Dá a sensação de que podem tentar utilizar as Forças Armadas para decisão de assuntos que são políticos. Não creio que as nossas Forças Armadas se prestem a esse papel, mas nunca essas coisas tem que ter, é melhor prevenir do que ter que remediar depois, né? Então é melhor prevenir. Eu acho que há um exagero, né, na colocação de militares ativos e, sobretudo, mesmo que passe para a reserva, no comando de certas áreas que são importantes. E o que produz desgaste na instituição militar. Nós, na pandemia, por acaso, quem estava lá, um general, complica para os militares, né? Eles não têm culpa, mas a responsabilidade acaba sendo transferida, como se fosse. Então, eu acho que é melhor ser um pouco mais reservado no uso desses militares. Eu, quando fui para o governo, tinha uma certa preocupação, porque eu fui exilado, eu tinha sido posto para fora no regime militar.
Bom, eu não tive nenhum problema com militares, né? Por quê? Porque eu dizia, chamava, criando o Ministério da Defesa. Antes de fazer o Ministério da Defesa, eu chamei os militares e informei que ia fazer, né? Mas informei que eu ia fazer, não perguntei se querem ou não querem, né? Bom, e me relacionei bem com eles quando eu comandava. Você é comandante em chefe, é um civil, tal. Bom, é claro que agora é uma situação peculiar, porque é um militar que é o comandante em chefe, que é capitão. É mais fácil, talvez, um civil do que um capitão, né? Não sei. Não estou lá para dizer. Mas o que eu fazia? Primeiro, todas as vezes que tinha cerimônia de levantar a bandeira, uma vez por mês, em frente ao palácio, eu ia. Por quê? Porque eu sei que isso é uma maneira de falar a todos. Você não está contra o seu país, ao contrário. Você incorpora aquilo como um valor seu também. E eu falava com muita naturalidade, fiz conferências com os militares, eu ia. E não dizia o que eles queriam ouvir, o que eu queria expressar, né? Então, eu acho que é importante que você não pense, não transforme os militares em donos do poder e nem inimigos do poder, não são nem donos nem inimigos. Tem que se servir com certa naturalidade, né? E eles têm uma certa capacitação para muita coisa, para outras não tem, né? Eu não poria um ministro da Educação, eu não vejo por quê, porque tem tanto educador brasileiro, civil, para que botar um militar, né? Não poria. Mesmo na saúde, você pode eventualmente, mas não é necessário. Agora, você tem que tratar com bem, porque eles são importantes, eles têm uma certa noção do Brasil, que é muito importante ter essa noção para governar. O Brasil é diferente, cada região tem as suas peculiaridades, né? Eu já disse aqui que meu pai era militar, meu pai andou em todo o Brasil, eu muito menos do que ele, como filho, mas eu andei depois como presidente, eu ia ao Brasil, a toda parte eu ia, né? Você tem que dar a cara, o povo tem que sentir quem é que comanda. E eu não acho que isso seja substituído pela presença de militares. Não. E se alguém é militar, tem que mostrar que não é que é militar, que é presidente. Ouve a todos, né? E expressa um sentimento político também. Eu acho que os militares não devem falar sobre... Eles são seres humanos, eles têm sentimento, é natural que tenham, vão votar, são eleitores, mas não tem por que falar em nome de. Aí começa a complicar, né? Então, eu acho isso. Eu acho que tem que ter uma relação normal. Hoje, se vai aos Estados Unidos, não pensem vocês que os presidentes americanos não tomam em consideração as suas armadas americanas. Tomam. Mas eles não são no poder, né? Não tem nenhum... É raro quando você tem um governo militar, provavelmente só é país meio em desenvolvimento, atrasado, está querendo aparecer, né? Bom, e os militares sabem disso, eles não têm que ter expectativa de poder, tem que ter expectativa profissional. Você tem que dar condições para eles existirem como bons profissionais. E tem que dar importância ao que eles fazem, que é a defesa dos interesses do país, do seu conjunto, quando necessário, e sempre tem que estar preparado para isso. Agora, não tem por que se meter na vida política. Eu não vejo, acho que tem que haver aí... Pode ser que o militar entrou na política e virou civil. Tem que virar civil na alma. Senão, não vai dar certo. Se for por imposição, não vai dar certo. Aí cabe ao presidente o equilíbrio de separar a água e o vinho. Você precisa tomar água e quem gosta de vinho tem que tomar vinho também. Mas tem que separar, não é ao mesmo tempo. É isso que eu acho. A questão... Eu não acho que nós estejamos numa quase ditadura militar, não é meu pensamento, porque a sociedade brasileira cresceu muito. Vocês todos estão aí, nem nunca viram de perto um general, provavelmente, né? Então, aí, são brasileiros, são eleitores, opinam, enfim. Isso é o Brasil de hoje, o Brasil civil. Para que botar, para que fardar o Brasil daquilo que ele não é, né? Eu conheço bastante a Argentina, eu gosto muito da Argentina, vivi no Chile. Os argentinos, houve época, eram militarizados, agora não mais. Não mais. Eles perderam importância? Não, eles são importantes, mas para a área militar. Né? Eventualmente, você pode ter um ou outro que se destaca, e tal, você aproveita agora. Não é porque é militar que está lá, é porque é bom que está lá, né? Se for porque é militar, aí começa a complicar. Começa a haver reação. Eu acho que as Forças Armadas brasileiras passaram da fase que imaginavam que fosse possível tomar conta do poder, né? No tempo do Getúlio,
eu tinha parentes meus que eram ministros e tal. No tempo do Getúlio, o Getúlio era ditador, ele era ditador. Depois foi eleito também. Mas ele também ele veio do Sul. O pessoal do Sul conhece mais a coisa militar e tal. Mas ele nunca quem mandava era ele, né? Depois veio o general Dutra. O Dutra foi ajudante de ordem do meu avô. Eu conheci o general Dutra. Ele era quando presidente, ele virou civil, né? Virou civil. Bom, depois foi sucedido por não militares. Eu não vejo por que vai mudar essa relação. Nós conseguimos tanta coisa com o Brasil democrático e sem farda. Não é contra a farda. Pode usar a farda, mas nas funções apropriadas. Um ou outro vai lá. Quando tem muito, fica complicado, porque dá a impressão, e acaba sendo, de que a autoridade está lá porque tem galão, e não porque tem cabeça. É o que eu acho. A próxima pergunta será feita pela Eduarda. Cadê a Eduarda? Boa tarde, presidente. Consegue me ouvir bem? Estou bem. Estou ouvindo. Primeiramente, eu queria agradecer ao senhor pela sua presença. É uma honra falar com o senhor. Inclusive, confesso que eu estou um pouco nervosa. Mas vamos lá. A nossa política externa se tornou muito instável nesse atual governo. A nossa? Teve uma política externa. Sim, sim. E teve uma notariedade muito ruim diante do governo Bolsonaro, né? Principalmente na mídia internacional. Houve aí alguns ataques, né, do presidente à China, aos Estados Unidos, né? Mais recentemente ao Biden e à França, inclusive. O senhor acha que esse governo deixou algumas marcas negativas, digamos assim, nas nossas relações exteriores? E para o senhor, o que seria necessário para os governos seguintes e como para restaurar, né, resgatar a nossa posição de país pacífico e a estabilidade da nossa política? Veja, a percepção, eu não sei, vou falar do que eu não sei, que as percepções variam, né? Mas, de qualquer maneira, a percepção geral é de que a situação aqui porque o presidente é militar, de que há um risco à democracia. Não é o que eu penso. Eu acho que a democracia não depende da vontade dele, mesmo que ele queira, não vou dizer que ele queira. Haverá reações contra, tem instituições, o Supremo Tribunal existe, o Congresso existe, e, sobretudo, a imprensa é livre. Porque quando a situação fica tensa, a imprensa fica com medo. E você também tem medo, dependendo de quem você seja. Quando chega à noite, você tem medo quando toca a campainha da sua casa, que pode ser a polícia. Então, não é a nossa situação, né? Lá fora, há uma certa confusão. Como há muita presença de militar no governo, como o presidente é militar, ou foi militar, há a sensação de que nós estamos vivendo um risco para a democracia. Bom, eu não acho que... Olha, risco sempre tem. Democracia tem sempre risco. Você tem que estar sempre reafirmando o valor democrático e tal, não é pior. Mas não acho que seja uma iminência de uma mudança nessa situação. Agora, acho que na nossa política externa sempre foi uma política baseada em cooperação. Há muito tempo que temos isso. Eu fui chanceler, o presidente Itamar, o ministro do Exterior, e convivi bastante, tanto com o Itamaraty como com os outros governos, com os representantes, os embaixadores e tal. Enfim, nós éramos bastante aceitos, apesar de que o Brasil, pelo seu tamanho, pelo seu peso econômico, tinha uma certa liderança. Liderança não quer dizer que você tem posição que permite a ordem. Tem posição que você, ao que você fala, o outro te ouve. Ele te segue porque quer, né? Bom, dá a sensação de que nós perdemos um pouco essa liderança, a capacidade de ser ouvido e seguido porque é ouvido, pelo que você diz. Eu acho que, em parte, porque há uma visão de que o governo aqui é mais duro do que, na realidade, ele é, né? Mas que se traduz porque por alguns descasos com comportamentos que são usuais na vida diplomática internacional, né? Eu acho que quanto mais você haja possibilidade de viajar, receber gente, eu sei que eu viajava, o pessoal criticava, me chamava de Fernando Viajando Cardoso, não sei o quê. Bom, mas por que eu fazia isso? Eu conhecia o mundo, não precisava de ser presidente para conhecer, porque eu achava importante para o Brasil. Viagem, contato. É importante que o presidente entre em contato com outros presidentes. Se puder falar a língua do outro, é melhor, porque ele não fala português. É difícil que falem alguém, mesmo na América Latina, não falam. Penso que falam, não falam. Enfim,
não é condição sine qua non, que o presidente dispõe de bons tradutores. Eu não sei russo, eu fui à Rússia, eu conheci o Putin, não sei o que, fiquei lá hospedado, fui algumas vezes. Então, fui à China, mas não sei chinês. Bom, não é necessário a língua, mas é necessária a atitude, que o presidente seja aberto à conversa, mostre que seja capaz de expressar o interesse do Brasil lá fora também. Quando isso não acontece de maneira que as pessoas apreciem, tá? Tem-se a sensação de que as coisas vão mal para o Brasil no exterior. Bom, aqui depende, a opinião que eu não tenho, acho que é variável, porque os que têm medo do comunismo acham, esse aí vai botar uma barreira ao populismo latino-americano e tal, fico feliz. Os outros não vão ser mais objetivos, vão ver que não é bem assim e tal. Não creio que conheçam a situação brasileira, imagine que haja um risco de são os militares que estão no poder. Não são os militares que estão no poder. É um ex-militar que foi eleito pelo povo. Isso é importante. E isso tem que ser repisado, porque senão lá fora vão ficar com a impressão de que nós estamos indo na direção do autoritarismo. Pode haver, mas nós temos que evitar. Temos que reafirmar o outro lado. Não, vai ter eleição, a eleição é livre. Se apresente um candidato que expresse um sentimento, não sei o quê. Senão, quando não aparecer ninguém capaz de expressar um sentimento que toca no povo, ele vai ser reeleito. Eu não vou votar nele, mas se for reeleito daí. Tem que respeitar, porque foi o povo que decidiu. Eu acho que temos que demonstrar mais. Naturalmente, a imprensa internacional tem, claro, vende mais jornal, para falar de maneira direta e simples. Se você disser, o Brasil está a risco, está a perigo de ir para a ditadura. Isso chama mais atenção que, senão, nós estamos vivendo uma situação não é bem normal, mas é quase normal. O cara parece ser um pouco desmiolado em certas matérias, mas há contrapesos e tal, os contrapesos funcionam. Ser sensato não rende voto, não rende opinião pública, nem mundial, mas rende respeitabilidade. Você tem que ter, não é voto, tem que ter respeitabilidade. Você tem que proceder de um modo tal que os outros não é que gostem de você, te respeitem. Porque você precisa de alguém que expresse o Brasil e que o Brasil tenha respeito. Respeito não quer dizer que gosto, nem quer dizer que desgosta, é outra coisa. Você pode se associar com alguém quando tem respeito desse alguém. Quando não tem respeito, você vai ser explorado, porque não te respeitam. Tem que te respeitar. Então, eu acho isso. Eu não tenho tanta preocupação com o fato de termos um ex-militar no comando, um ex-capitão, sei lá o que ele era. Eu tenho mais preocupação com a pouca disponibilidade que ele parece ter para conversar de uma forma natural com todo mundo. Isso que é o problema. Você tem que... Eu disse a vocês, meu tempo havia mais presente a memória do regime autoritário. Eu não tive nenhum problema com os generais. Teve um que eu demiti, ministro, era oficial de uma força armada, de uma das forças armadas. Eu demiti. O cara foi lá. O senhor tem contra mim? Eu não tenho nada contra você. Você fez uma bobagem, tal coisa. Por isso eu te demiti. Bom, o que ele fez? Nada. Passou o tempo, o que eu fiz com esse aí? Eu nomeei para qualquer coisa depois. Para mostrar exatamente que eu não tinha preconceito, ele tinha errado, mas quem manda é quem foi eleito. Quem foi eleito como presidente atual. Ele foi eleito. Ele não manda porque é ex-capitão, ou porque tem ligação com o militar. Ele manda porque foi eleito. Tem direito dentro da Constituição. Dentro da Constituição. Tem direito de mandar obedecendo regras e tal e coisa. Eu acho isso. Eu acho que a gente deve tratar a questão militar com naturalidade. Não pode, como qualquer outro. Se um governo só de advogados é complicado, só de engenheiros também, médicos também. Qualquer um que é concentração de muita gente vai afetar a profissão, porque vão pensar, olha, estão mandando, por outro não estão mandando. Tem que mostrar que não é assim. É o que eu penso. Se começar a se tornar assim, aí cabe a nós, ao povo, ao Congresso, à Justiça e tal, reagir. Eu não acho que nós tenhamos chegado a tal ponto. Presidente, a Rita fará a última pergunta. Cadê a Rita? A Rita está aqui, voltei. Vamos lá.
Presidente, eu vou fazer uma pergunta que não vai ser muito longa, mas eu espero que a sua resposta seja longa, porque é uma pergunta que eu gostaria de tirar da sua cabeça, do seu conhecimento, o que o senhor pode me dizer a respeito disso. Nós temos no Brasil uma situação educacional muito precária. A esmagadora maioria da nossa população, apesar de, teoricamente, saber ler e escrever, é analfabeto funcional, e isso não dá a eles a possibilidade de ter discernimento, de saber votar de uma forma mais equilibrada, mais consciente, porque nem entendem as complexidades de ser um governante, muito menos de um país como o Brasil, tá? Então, nós não temos isso. Então, eu vejo assim que no meu lifespan, provavelmente eu não vou ver essa população. E eu tenho muito contato com... Eu faço trabalho em movimentos sociais, então eu sei, eu pergunto das pessoas, elas não sabem dizer por que votaram. E isso leva a que nós tenhamos uma situação de políticos notadamente corruptos em alguns estados, que são mais capitanias hereditárias do que estados, de certa forma, em que se reelegem as famílias, se reelege pelo nome, e mesmo no estado de São Paulo eu vejo situações em que enquetes, pesquisas são feitas, e o eleitor repete o nome que ele lembra, ele não está escolhendo alguém. Dentro deste quadro, como o senhor acha que nós poderemos, ou o senhor vê surgirem novas lideranças políticas positivas, inclusive porque eu sou uma aprendiz de política e eu sinto a dificuldade no meu município de chegar a alguma coisa. As barreiras em relação aos que estão lá são muito grandes para qualquer pessoa de fora que não faça parte das panelinhas entrar. Como nós vamos chegar a uma liderança positiva? Vamos lá. Primeiro, a situação que foi descrita é real, né? Existe aquilo que eu mencionei, uma separação muito grande entre o povo, o eleitorado mesmo, e os políticos, que são eleitos por esse eleitorado. Você se elege, às vezes, o povo esquece o que votou, não sabe, né? Não é da agora, é anterior. Não tem piorado, né? Se olhar, a gente pensa no passado o que mandava, os que mandavam, acabou, né? E os partidos eram muito pro forma. Hoje, talvez, você tenha um pouco menos isso. Sempre tem alguém que representa uma maioria eventual, mas tem que represente uma maioria e tal. E a democracia implica que você aceite a decisão da maioria, né? Sua pergunta é grave, é séria, porque ele diz, olha, a maioria não é capaz de discernir, né? Então, como é que fica a democracia? Fica mal, como nós estamos realmente mal nesse sentido. Muita gente se elege para tirar vantagem da posição e não para servir a um programa, ao povo, etc, etc. Isso tem solução de longo prazo, digamos. Foi pior. Já foi pior. Eu tenho o tempo todo que eu posso, por isso eu estou conversando com vocês aqui, por causa disso. Eu acho que é importante você mostrar o que você pensa, o que você é, como é que você tentar, com a sua visão, com a sua experiência, transmitir abertamente. Pode perguntar o que quiserem, eu tenho que responder. Eu acho que é importante que a pessoa se exponha. Os nossos políticos não se expõem, ou quando se expõem, é mentira. Muitos deles, né? É mentira. Dizem para ter voto e não que creem naquilo, né? A culpa de quem é? Bom, é da nossa história e é dos partidos também, que não faz educação, né? E até certo ponto a própria educação que fica muito separada da vida política, como se fosse... Você tem vergonha de chamar um político, né? As pessoas não conhecem, né? E na época que eles são mais rebeldes, que é na adolescência, agora podiam ter mais contato, não tem, né? Bom, vai levar tempo. E isso depende daquilo que nós já mencionamos anteriormente. Depende mais da educação. É só? Não. Hitler foi eleito, né, pelo povo alemão, que era um povo culto, né? E deu no que deu, né? Então, é complicado. Às vezes você tem que manter as instituições, manter a liberdade, manter certos condicionamentos, senão as pessoas vão para um lado que você, de repente, é capaz de falar e leva
no bico, como se diz em português popular, né? Leva no bico e lá vai, né? Bom, mas isso não quer dizer que nós temos que fazer um certo esforço de politização das pessoas. No bom sentido, não é partidarização, é politização. Entender a sua responsabilidade. Cada um faz o que pode, né? Eu não tenho mais, não tenho nenhuma função pública, mas na fundação eu recebo muitos estudantes. Por quê? Porque eu acho que é meu dever prestar conta, dizer o que eu penso, saber como é que é, chegar perto, mesmo chegar perto. Pode ser, tem gente que nunca chegou perto de alguém poderoso, que foi poderoso, né? Que é poderoso, então é mais difícil ainda, né? Bom, já contei isso, vou repetir. Eu contava na presidência, para poder me informar de como é que o povo reagia, eu falava com o cara que limpava a minha piscina, ou com um dos meus motoristas, um dos meus garçons, né? Para sentir o povo, para você não ficar simplesmente imaginando que você está certo. Tem que ouvir o outro, tem que dar ao outro possibilidade dele falar. Porque você reprime o outro, não vai falar nada, vai te enganar, né? E quando você é presidente, é pior ainda, porque quem vai chegar perto de você é quem quer alguma coisa. E querendo alguma coisa, vai dizer o que você quer ouvir. Você não pode acreditar em tudo que dizem, porque muitas vezes está interessado. Você pegar pessoas mais simples é mais fácil, porque vão dizer, se forem capazes de falar, vão dizer o que sentem, né? Mas quem é a responsabilidade? De quem manda. É a responsabilidade de quem dá, de quem é professor, de quem dá aula, de quem manda, que tem que fazer com que o outro se sinta à vontade para pensar que tem peso na jogada, pode ter peso na jogada. Eu acho isso. Tem que ter alguma... Eu nasci em 31, há 90 anos, há muito tempo, né? Então, eu me lembro do tempo do Getúlio, minha família tinha poder, não sei o quê. Mas o Getúlio era uma pessoa discreta, fechada, né? Se imaginava que ele ia fazer, não sei o quê. E o povo gostava dele. Por quê? Porque ele atendeu, deu salário mínimo. Enfim, então, as pessoas, no fundo, quando você tem uma política que é popular, as pessoas sentem que aquilo é popular, né? E vão atrás. O que as pessoas querem? Não querem muita coisa, não. Querem trabalho, querem ocupação, querem alguma renda, querem escola, querem transporte público, coisas que são simples de serem sentidas e verdadeiras, né? Então, eu acho que o governante geralmente fica lá em cima e esquece como é que é a vida. É ruim isso. Você tem que saber como é que é a vida cotidiana, tem que ter interesse, curiosidade. Eu gosto de falar que o ser humano tem inteligência e curiosidade. Se for inteligência só, não adianta. Tem que saber como é que compara, como é que faz, não sei o quê. Bom, e tem que ter... Eu fiz muita pesquisa sobre negro no Brasil, candomblé e negro, religião negra, negro, preconceito contra negro, não sei o quê. Então, eu conhecia, né, a realidade do Brasil. Favela de São Paulo até o Rio Grande do Sul, eu conhecia todas as favelas. Ia. Conhecer não é ler um livro sobre, ir lá, conversar. Eu era jovem. Então, é mais fácil quando é jovem, claro. Tem menos peso da institucionalidade, né? Mas eu conhecia, né? Sentia a população. Mas eu disse aqui que os militares conhecem, é por isso, porque eles são obrigados a andar pelo Brasil. Vai para o interior, eu não sei, vai para a Amazônia, vai para o Pará, vai para o Goiás, vai não sei para onde, Mato Grosso. Sente essa diversidade. E quando está no poder, se tiver sensibilidade, não vai falar só para os seus iguais, vai falar para a maioria, né? Então, isso, acho que no caso do Brasil, a dificuldade é da população, da maioria, expressar o que ela quer, porque ela não tem a formação mínima, às vezes, para expressar o que deseja. Mas a responsabilidade não é de quem não tem, é de quem tem poder, porque tem que dar condições para a pessoa falar. Se você não ouvir, não adianta, né? E é difícil extrair de alguém simples o que ele sente, porque tem medo, né? Ficou numa situação de submissão. Você tem que mostrar que não é assim, por atos concretos, né? Então, a responsabilidade, vou falar em português mais simples, é das elites, né? De todas, políticas, econômicas, culturais, em geral. Tem que sentir essa responsabilidade e tem que dar caminho para que os outros cheguem a fazer escolha. Escolher é muito difícil. Você votar não é escolher. Escolher é você votar com consciência, né? Isso é um processo longo, não vem de repente na história, né? Se for a França hoje, ou mesmo a Alemanha,
Eles sabem. Mas levou quanto tempo para poder ter uma capacitação suficiente para saber discernir qual é o seu valor, qual é o seu interesse, né? E como é que você tem que... O que é que dá para juntar entre valores e interesses? No fundo, a vida é feita de valores e de interesses, né? Como é que você faz para ter os dois? Bom, levou tempo para... Não era assim, né? Você vê as discussões da Revolução Francesa, por que era? Você tinha fome, não tinha trabalho, não sei o quê, queria matar. Era isso. Isso foi ontem, há 2 séculos, né? Bom, aqui no Brasil já não precisa chegar a esses exageros, porque já houve um pouco mais de conscientização, né? Isso existe quando tem liberdade, quando tem gente que se preocupa com a consciência do outro. Partidos ou não partidos, a própria imprensa. Eu dou muita importância ao que sai da imprensa. Eu leio 4 jornais todo dia. Por quê? Porque é importante, não é porque basta um para você saber o que está acontecendo, mas você vê 4, por quê? Porque você vê facções diferentes do Brasil têm tal ou qual tipo de informação, né? E é muito importante que haja liberdade para dizer o que pensam, né? Eu acho que nós vivemos um momento que, pelo menos aqui, eu digo que eu me passo pela minha cabeça, eu estou querendo saber se está sendo censurado ou não está sendo censurado, não tem importância, né? E vocês têm o privilégio de viver um momento da história em que é assim. Eu já vivi outros momentos que não era assim, né? É muito diferente. Leva algum tempo para você saber a força que tem, quer dizer, cada cidadão, né? E só tem força quando está junto, porque se isoladamente não é nada, né? Então vai ter que ter participação. Agora eu fico olhando, estão querendo fazer manifestações e tal, tudo bem. Só que com a pandemia é difícil. O pessoal sair de casa tem um pouco de medo e tal, mas bom, tem alguns que vão. Qualquer manifestação, não é a favor ou contra tal ou qual pessoa, não. Qualquer é boa, porque a pessoa expressa um sentimento. É preciso que mais gente expresse sentimento a favor ou contra em vários temas. Futebol. Futebol é uma coisa importante. Esporte é uma coisa importante, porque torce para cá, para lá. Eu via meus tios do Rio, eram grandões, e vinham para o Pacaembu para ver Rio lá contra São Paulo. Eu morava em São Paulo. Eu tinha pavor, porque eles torciam pelo Rio. Gritava para toda arquibancada, nós ficávamos, todo mundo contrário, né? Eles gritavam, não sei o que e tal. Bom, isso é uma forma também de aprendizado. Você aprende, né, ao torcer por um time. Não é só na vida política, na vida social. Você tem que ter aprendizado, lado, não sei o quê, aprender a falar, emitir opinião. Não é fácil emitir opinião. Não é fácil. Não é fácil perguntar, quanto mais você dizer o que você pensa, né? Tem que ser treinado para isso. E isso requer liberdade. Nós temos. Vai levar algum tempinho. Temos que ter paciência e tal, e temos que estar o tempo todo dispostos a falar, a ouvir, não só a falar, a ouvir também, né? É isso que eu acho. Vai levar tempo, vamos chegando lá. Muito obrigada, presidente. É sempre um prazer ouvi-lo. Eu agradeço a presença de todos e peço a licença a vocês para compartilhar mais uma vez o nosso banner que contém os patrocinadores do nosso projeto aqui na Fundação. Obrigado, meu. Boa tarde para todos aí. Boa tarde, presidente. Obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Até a próxima. Boa sorte aí.